Existem vínculos que não começam doendo. Eles começam como abrigo, como presença, como aquela sensação de finalmente ter encontrado alguém, alguma relação, algum lugar onde podemos baixar a guarda. Talvez seja justamente por isso que quando começa a machucar, é tão difícil perceber, porque a gente não olha apenas para o que está acontecendo agora. A gente olha para tudo que já viveu, para os momentos bons, para as versões daquela conexão que nos fizeram acreditar que aquilo poderia ser diferente. E aos poucos começamos a confundir uma coisa perigosa: o que esse vínculo já foi com aquilo que ele realmente está sendo. Eu sou Raquel Guedes, psicóloga clínica, e eu estou fazendo uma série sobre vínculos que machucam. Esse é o segundo episódio da série, e hoje nós vamos compreender que ciclo é esse de um vínculo que machuca. No começo, quase sempre tentamos entender. Talvez tenha sido sem querer, talvez seja só uma fase. Todo mundo erra. E entender o outro pode ser bonito. Existe uma diferença entre compreender alguém e transformar a própria dor em algo que precisa ser constantemente justificado. Porque quando somos feridos repetidamente, podemos começar a procurar explicações antes mesmo de reconhecer o que sentimos. E aos poucos acontece uma coisa ainda mais difícil. Em vez de simplesmente reconhecer "isso me machuca", começamos a duvidar daquilo que sentimos. Será que eu estou exagerando? Será que eu deveria estar me sentindo assim? Será que o problema sou eu? E é aí que a confusão começa. Porque quando começamos a questionar a validade da nossa própria dor, fica cada vez mais difícil perceber o que aquele vínculo realmente está nos causando. De repente, tudo parece melhorar. Acontece alguma coisa, uma conversa, um pedido de desculpa, um gesto de carinho, uma promessa. E aí, por um instante, parece que tudo pode voltar a ser como era. E é aí que a esperança entra, não como algo ruim, mas como algo que às vezes nos faz permanecer em situações que continuam nos ferindo. Porque pensamos, agora vai ser diferente. Dessa vez a pessoa entendeu. Talvez só precise de mais uma chance. E por alguns dias, semanas ou momentos, realmente tudo parece diferente. A dor diminui, o medo diminui e nós respiramos aliviados. Mas muitas vezes não era o fim do ciclo, era apenas a pausa antes de começar de novo. E então, sem perceber, começa outra vez. Talvez não exatamente da mesma forma, mas com a mesma sensação, a mesma insegurança, a mesma dúvida, a mesma necessidade de reconstruir algo que acabou de nos quebrar. E começamos a viver presos em dois extremos: a dor de ficar e o medo de ir embora. Quando está tudo bem, esquecemos porque pensamos em nos afastar. Quando está tudo mal, esquecemos porque ficamos. E o ciclo continua: dor, distância, aproximação, esperança, alívio. E, novamente, dor. Até que chega um momento que já não sabemos se estamos sustentando um vínculo ou apenas tentando salvar uma ideia dele. Sabe quando você fica confuso? Quando já não sabe o porquê você fica? Talvez essa seja uma das partes mais difíceis, porque nem sempre permanecemos apenas porque queremos. Às vezes permanecemos porque nos acostumamos, porque temos medo do vazio, porque amamos, porque lembramos de quem aquela pessoa já foi para nós, ou porque uma parte de nós espera encontrar novamente aquela versão do começo. Mas sentir falta não significa que algo nos faz bem. Ter história não significa que precisamos continuar escrevendo o futuro da mesma forma. E amar alguém não deveria exigir que a gente desapareça de si mesmo. Talvez o vínculo mais doloroso seja aquele que nos faz acreditar que para não perder o outro, precisamos nos perder um pouco. E depois mais um pouco. E depois mais. Até não reconhecer quem éramos antes de começar a pedir tão pouco para permanecer. Talvez romper um ciclo não comece indo embora.
Talvez comece enxergando aquilo que antes tentávamos justificar, reconhecendo os momentos em que silenciamos a nossa própria dor para preservar a conexão, percebendo quantas vezes aceitamos promessas como se fossem mudanças, e entendendo que esperança não pode ser a única coisa que mantém um vínculo de pé, porque um vínculo saudável não deveria depender apenas da nossa capacidade de aguentar, não deveria nos fazer viver esperando o próximo momento bom para compensar todos os ruins. E principalmente, não deveria exigir que a nossa paz seja sempre o preço da permanência. E talvez você não precisa entender tudo isso sozinho, porque perceber um ciclo é importante. Mas reconhecer porque ele se repete exige tempo, espaço e um olhar mais profundo para a própria história. A psicoterapia pode ser um espaço para olhar para esses vínculos com mais cuidado, para entender por que às vezes é tão difícil ir embora, porque certos padrões se repetem, porque colocamos em dúvida aquilo que sentimos e principalmente para reconstruir a relação com nós mesmos. Se você percebeu algo que você vive ou já viveu, talvez a psicoterapia pode ser um caminho de compreensão e acolhimento. E se fizer sentido para você, eu posso te acompanhar nesse processo. O meu contato está no comentário fixado. Talvez a pergunta não seja: por que é tão difícil ir embora? Talvez a pergunta seja: o que esse vínculo me ensinou a acreditar que eu preciso aceitar para não ser abandonado? Porque às vezes o ciclo começa a se romper quando paramos de tentar mudar o outro e começamos a escutar a nós mesmos. Quando entendemos que colocar limite não é deixar de amar, é reconhecer que também existe alguém dentro de nós que precisa ser protegido. E talvez seja isso que torne alguns rompimentos tão difíceis. Não estamos apenas nos afastando de uma pessoa, relação ou conexão. Estamos nos despedindo da esperança de que algum dia aquilo seria exatamente o que precisávamos. Mas existe uma liberdade estranha em perceber isso. Porque quando deixamos de esperar que um vínculo pare de nos machucar, podemos começar a perguntar: como seria um vínculo que eu não precise me machucar para permanecer? E talvez essa seja a primeira volta de um novo ciclo. Desta vez, não o ciclo de perder a si mesmo, mas de voltar para si. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Ative as notificações para você ficar por dentro dos novos episódios. E até o próximo. Tchau, tchau!